É, Então, boa noite, né? Boa tarde, bom dia para quem vai assistir a gravação num outro horário, tá? É, Já estamos caminhando para o final, como eu estava conversando aqui com o pessoal que está presente, né, no ao vivo aqui. Estamos na agenda de número 7 de inglês instrumental, né? Lembrando que o inglês instrumental são 8 agendas, né? Então, semana que vem já iniciamos a última agenda da disciplina de inglês instrumental. Acho que vocês conseguiram perceber ao longo de todas essas agendas o quanto a disciplina ela tem suas particularidades, né, que eu falei lá no início, na apresentação do inglês instrumental, que vai trazer uma preparação para o mercado de trabalho, contextos relativos ao dia a dia do trabalho cotidiano de vocês, o vocabulário da área, exemplos da área, né? A história do Martin, que vocês puderam acompanhar ao longo das agendas aí, sempre traz algo da área de vocês que é relevante, né? E isso vai sendo complementado, logicamente, pelas questões de gramática, de vocabulário, de expressões, né, de situações do inglês que a gente vai vendo aí ao longo das agendas. Nessa agenda de número 7, a gente vai ter um aprofundamento gramatical e eu acho que isso é importante porque a gramática do inglês, eu diria que ela não é tão difícil assim quanto a do português. É óbvio, né, que para gente que é nativo, o português sempre acaba sendo mais fácil. Mas fato é que a gramática do inglês ela é bem enxuta, né? E além disso, ela é bem direta, assim, né? Bem lógica, né? Quase que uma linguagem de programação aí que vocês estão acostumados a utilizar, né? É, Mas ela vai sendo aprofundada, né? E ao longo do curso a gente foi percebendo isso. Aos pouquinhos foram inseridos novos elementos, né? E aqui na agenda número 7 não vai ser diferente, tá? A gente já começa aqui com esse título, né? What are they playing? O que que eles estão jogando, tocando, brincando? Play é interessante que é uma palavra que pode ser tudo isso, atuando também para o teatro, né? Aqui, no contexto da agenda, jogando, né? A gente vai perceber. E um elemento que tem aqui é o uso do ING, né? Jogando, o que eles estão jogando, né? Nem sempre o ING, eu acho que isso é importante de destacar, vai ser o gerúndio de português. O que é o gerúndio, né? Jogando, fazendo, brincando, falando, ações que estão ocorrendo, né? Ele precisa ter o verbo to be junto para ser esse endo, né? O que eles estão jogando. Outras situações, a gente pode ter o ing, como brincar, jogar, fazer, né? Sem ser o endo ali, o gerúndio, tá? Mas aqui nessa agenda, vamos focar nisso que a gente chama de modo contínuo dos verbos em inglês, né? Isso vai ser mais para o finalzinho da agenda. De início, a gente consegue perceber essa contextualização dessa frase, que é outro ponto gramatical que a gente vai trazer aqui, que volta naquilo que eu disse, que o inglês vai progressivamente aprofundando os pontos gramaticais, que é o uso dessa if, que é o se, que a gente chama de frases condicionais, ou if clauses em inglês, que são essas frases que têm uma condição, como o nome diz, para que outra coisa ocorra. If it rains, I'll take an umbrella. Se chover, eu vou pegar um guarda-chuva. Quando eu vou pegar o guarda-chuva? Se chover. Qual é a condição para eu pegar o guarda-chuva? Chover, né? Isso é interessante que é até uma linguagem de programação, né? Vocês têm essa questão do if ali na linguagem de programação, dá para fazer essa correlação com esse ponto gramatical, né? Tem um vídeo bem interessante que depois você pode assistir com calma, que vai abordar essa questão da programação e dos termos em inglês. Bem legal. Outro vídeo, outro ponto também que puxa, né, para essa questão, aproveitando o ponto gramatical aqui, é esse glossário, né, que é esse vocabulário sobre expressões aí
da informática em inglês, né? Falando um pouco do inglês técnico. E há também, nesse início, esse testezinho para que vocês retomem tudo isso que vocês foram adquiridos de conhecimento ao longo do semestre aí, na mente de vocês, lá no fundinho, né? Tentando aqui traduzir essas frases, né? Então, retomar lá as estruturas, os vocabulários estudados para ver uma forma de autoteste, né? Conhecimento ali. Então, tem essas 20 frases que são da área de vocês, né? Isso é bem interessante. E aí vocês podem ir traduzindo mentalmente e checando aqui a resposta para ver o quanto vocês estão familiarizados e o quanto vocês precisam revisar algum assunto ou outro. Bom, aí a gente vai seguir, e no contexto do diálogo do Martin, a gente tem duas coisas que são muito interessantes para o dia a dia do trabalho, né? Esse início aqui também, com todo esse vocabulário técnico, essa correlação entre os elementos gramaticais que a gente vai estudar e a área de programação também é legal, mas aqui a gente tem pontos mais, eu diria, gerais, não tão específicos só de programação, né? Que são as ligações, telephone calls e os e-mails, né? Aqui há uma gama de expressões que falam das ligações, divididas em quando você faz a ligação e quando você atende, né? É interessante porque alguns termos são diferentes do português, né? Outros nem tanto, né? Mas, por exemplo, anotar, take a note, né? Essa expressão take a note. O Emílio está, né? Como é que eu falo isso? O Emílio está. Is Emílio there, né? Eu vou usar o there ali, né? Para falar esse está nosso. Fulano tá aí, esse nosso que a gente fala tá aí, né? A gente pode usar como there, tá? Que é o lá, né? A gente pode traduzir como esse aí nosso. Então, is João there? João tá aí, tá? May I speak to Emílio, please, né? Que o may eu poderia, né? Que é uma maneira formal de utilizar a língua, né, adequada. E quando você atende também, né? Por exemplo, who's this? Quem tá falando, né? It's Martin Joseph from the BF Games. É o Martin, né, da BF Games. Tá? Então, assim, uma série de expressões de ligações, né? Óbvio que atualmente a gente percebe um uso menor de ligações telefônicas e o uso maior de outras formas de comunicação instantâneas, como, por exemplo, os aplicativos aí, WhatsApp, Telegram, né, que acabam encurtando as distâncias, enfim. Mas, quando a gente pensa aqui em telefone calls, não somente as ligações, como reuniões também. É possível a gente pensar nesse vocabulário aplicado a essas situações de interatividade que são virtuais e ao vivo, né? A gente tem essa possibilidade dessas ligações aí via, como a gente está fazendo aqui agora, né? E esses tipos de ligações, óbvio que são um pouco diferentes das ligações telefônicas, mas guardam esse vocabulário que vocês podem aplicar também pensando nos dias atuais, né? Bom, aqui tem o e-mail ilustrando esse vocabulário aplicado. O e-mail, um diálogo, desculpa, ilustrando esse vocabulário aplicado. E, na sequência, um vocabulário sobre e-mail. Eu gostaria muito também que vocês complementassem esse vocabulário que a apostila traz com um vídeo que eu gravei, que está lá na parte aqui da aula. Deixa eu ver se eu vou... Tá aqui, peraí só um momento, vou abrir a aula 7. É aquela parte que tem de complementação à aula, né? Que é junto com Ampliando Horizontes lá. Deixa eu só abrir aqui, ó, no cenário. Aqui no Ampliando Horizontes, né? Tem... Opa, peraí.
Deixa eu só ver, não, estou abrindo errado aqui para você. Resumindo isso tudo, desculpa, fiz uma confusão. Resumindo isso tudo aqui, tem o vídeo que eu gravei de resumo dessa aula, e eu acho muito interessante, muito válido que vocês assistam também o vídeo, porque lá eu complemento com algumas outras expressões, né? Aqui ele tem a abertura do e-mail, explicando o propósito do e-mail, anexos de informações e agradecimentos. Eu acho interessante complementar também com outras formas de abrir também. Por exemplo, como eu falo prezado, né? Que na verdade, o prezado seria Dear Mr. e o último nome, sobrenome, né? O last name, tá? Então eu dou uma explicada um pouquinho aprofundada de algumas maneiras de iniciar o e-mail. Então, é bem interessante, tá? Então, essa divisão em abertura, explicação, anexo, informações e agradecimento é a sequência lógica do e-mail, porque a gente precisa abrir, fazer uma introdução, fazer um fechamento com anexo ou outras informações, inclusive eu também cito no meu vídeo que eu gravei, e uns agradecimentos para fechar, né? No vídeo também eu falo um pouquinho da diferença de linguagem formal e informal, né? Por exemplo, se eu falo Dear João, isso em português, querido João, parece para a gente formal, mas em inglês é um grau de intimidade muito próximo, né? Usar o Dear, tá? Então eu tenho que usar o Dear Mr. Silveira, que aí é o prezado Silveira. Essa combinação de Dear com um título e com last name torna prezado e torna uma linguagem formal. Então eu exploro bem esse aspecto no vídeo. É um vídeo curto de, acho que 5, 6, o máximo que eu gravei lá de vídeo, de longa duração, foi 6 minutos ali, né? Sei que hoje em dia cada vez as coisas são mais rápidas, né? Mas considerando é curto, então eu recomendo para complementar essa questão. De qualquer modo, é um ótimo material de consulta para que vocês utilizem, porque o tradutor, nesse aspecto, ele não vai conseguir te indicar formas adequadas de iniciar, finalizar o e-mail, as expressões, assim, que são formais, informais, né? Isso ele não vai conseguir. Então, esse material vem ajudar muito. E depois eu vou falar também da importância do e-mail, porque vocês vão utilizar para fazer aí o fichário. Ainda não corrigi o fichário dessa agenda, né? Tô começando a fazer essa correção nessa semana, que tem as recuperações também. Bom, aqui há um exemplo para ilustrar a aplicação dessa linguagem do e-mail, né? Ele começa to whom it may concern, a quem possa interessar, é uma maneira de iniciar quando você não sabe quem é o destinatário, para quem você está enviando. Ele faz a introdução, I'm writing about. Na introdução, obviamente, a gente vai falar o assunto desse e-mail, né? The sprint meeting, então tem uma reunião de sprint ali, a reunião final, né? Which will take place tomorrow, the 80th, que vai ocorrer amanhã no dia 8. To plan the product development, para planejar o desenvolvimento do produto, and the tasks that will be delivered to each sprint, e as tarefas que vão ser entregues em cada sprint, né? The files attached, o arquivo está em anexo, with the schedule of the meeting, com o planejamento, né, a agenda da reunião. If you have any questions, please return. Se tem alguma pergunta, por favor, retorne. Greetings, saudações, Miss Bennett, né? Miss aqui usa para mulheres que você não está identificando se são casadas ou solteiras, você usa o Miss. Boss of BF Games Design, né? Chefe ali desse departamento de design de jogos e ideias. Então, faço uma abertura, uma introdução em que resumo o assunto, coloco se há anexo ou não, se for necessário, às vezes não é. Faço uma conclusão em que deixo essa questão de se você tem alguma pergunta, por favor, retorne. Se você deseja algum contato, acessar tal telefone, né? Dou esse gancho, esse feedback para a pessoa.
abertura, introdução, anexo, conclusão, fechamento, que eu uso alguma expressão, né? Saudações, atenciosamente, posso usar também, que é o sincerely, tá ali em cima. Assinatura com identificação do cargo, né? Professor, por que usar Miss Bennett? Porque dá um grau de formalidade. Eu uso aqui o Miss, que é o pronome de tratamento, né? Se é senhora, senhor, senhorita, não identifico, né? E o last name, o último nome, né? O seu sobrenome, mas o último. Isso deixa com grau de formalidade, porque afinal de contas não conhecemos o destinatário desse e-mail específico. Se você conhecesse, tivesse um grau de coleguismo, até poderia diminuir a formalidade, mas não é o caso aqui. Lógico que aqui nessa introdução também há um desenvolvimento, uma explicação, né, uma elaboração, porque todo o texto tem que ter essa formatação interessante, né, de introduzir, desenvolver, finalizar. A gente precisa ter essa unidade no texto para que, claro, para o leitor, a mensagem que eu quero transmitir. Quanto mais amarrado as coisas estão, menos dúvida o leitor vai ter, melhor a minha mensagem transmitida e mais clara ela é, né? Isso atinge o objetivo final, que é a melhor compreensão por parte do destinatário da minha mensagem, da pessoa que vai recebê-la, tá? Serve para tudo, né? Bom, na sequência, gente, se tiverem alguma dúvida, só ir perguntando aí, que depois eu vou dando uma lida no chat. Na sequência, há um texto sobre mobile games, né? Para além de ser um texto da área de vocês, é interessante aqui, é um textinho longo, não vou passar por ele, essa dica do skimming e do scanning, que são duas técnicas de leitura, tá? Que a gente acaba utilizando de forma intuitiva. Mas é legal a gente pensar em técnicas de leitura para a gente desconstruir aquela visão de que eu preciso traduzir tudo para entender o inglês. Não, eu não preciso, tá? Eu uso muito do contexto, eu uso muito de deduções, que a gente chama de inferências, né? Não sei tal palavra, mas tá, sei daquela, então deve ser isso. Isso é uma dedução, né? E eu uso essa técnica do skimming e scanning. O que é o skimming, né? É uma leitura rápida, você só está pegando uma ideia geral, né? Ah, eu quero entender o geral. Às vezes você não tem o objetivo de entender tudo, você quer pegar o geral. Então você vai fazer essa leitura mais geral. O scanning, por outro lado, vem de escanear, é uma leitura específica. De repente, você não está querendo entender tudo aqui, né? Poxa, professor, nesse texto aqui, na verdade, eu estou buscando que dica que ele vai dar para um desenvolvedor de jogos. Pô, então, é aqui, ó, Tips for New Game Developers. Então, eu vou focar em ler aqui esse pedaço. Não preciso ler isso tudo. Posso fazer um scanning mais específico ainda. Professor, eu queria saber sobre... Deixa eu ver aqui uma informação meio específica. Vamos ver. Sobre essa J2ME. O que é essa J2ME, né, e tal. Então, eu só vou ler nesses trechos que tem a J2ME. Né? Então, essas estratégias, elas auxiliam para desconstruir aquela visão tradicional que você precisa ser um dicionário ambulante para entender inglês. Você não precisa ser um tradutor, você não precisa ser um dicionário. Você pode, com confiança, utilizar técnicas que vão te ajudar a perceber que você consegue ler sem precisar traduzir cada uma das palavras. A gente faz isso em português. Se você pega um texto, se eu pego um texto técnico da área de vocês, por exemplo, eu não entendo nada de programação, sou totalmente leigo, mas eu posso entender e extrair alguma coisa ali, né? Fazendo inferências, pegando a ideia geral, me situando. É a mesma coisa com o inglês. Bom, então até aqui a gente viu
estratégias de leitura, vocabulário, né, de ligação, de e-mail. E aqui na sequência a gente tem sobre a parte gramatical, começando com a forma contínua, né? O inglês sempre vai ter esses dois modos do verbo se mostrar para a gente, se configurar. O modo simples e o modo contínuo, né? O modo contínuo é esse modo que vai vir o verbo to be junto com o ing, que dá essa ideia de uma ação que está ocorrendo ou estava ocorrendo, mas a ideia de algo que vai se desenrolar ao longo do tempo. I am teaching, eu estou ensinando, né? Dá uma ideia de algo contínuo, algo progressivo, por isso esse nome, né? Diferente de falar I teach, eu ensino, ponto. Algo fixo, contínuo, vai se desenrolando ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem That's what we were thinking. É isso que a gente estava pensando. Diferente de falar isso que a gente pensou. Pensou é algo mais pontual. Ah, a gente estava pensando. A gente faz a linha do tempo e vai desenrolando. A gente estava pensando sobre aquilo, né? No presente, I am working a new project. Estou trabalhando, né? Algo mais temporário. Pode ser que amanhã eu pare, enfim, né? Isso é importante também. Quando eu falo I work, eu trabalho, é algo mais certo. I'm working é algo mais temporário, estou trabalhando. Helen was playing a new game. Ela estava jogando no passado. Não está jogando mais, né? Então, no modo contínuo, eu vou enfatizar essas ações temporárias e essas ações que se desenrolam ao longo do tempo, né? Contínuas, ações contínuas. Tem o presente, tem o passado aqui que o livro vai trazer, a apostila vai trazer. Qual a diferença de um e de outro? Só muda o verbo to be. No presente, I am. Passado, I was. Sempre o verbo to be junto com o ing. I am, you are, he, she, it is, we are e they are. No presente. Passado, I was, you were, he, she, it was, we were, they were. Né? Só muda o passado. Presente, I am, eu estou lendo. Estou lendo um livro. Passado, eu estava lendo um livro. We are listening, nós estamos ouvindo música. We were listening, nós estávamos ouvindo música. Né? Então, só troco ali o verbo to be e resolvido o meu problema, como eu faço em português. Nós estamos, nós estávamos. Estamos, estávamos. Veja, só troquei isso. Tá? É isso. O present continuous e o past continuous. Negativo eu acrescento not. Interrogativo eu faço uma inversão. Veja aqui, we are. Eu jogo o are para frente. Are you? Are they? Is he? Só isso. Muda a sequência. Mesma coisa aqui. Acrescento not. Jogo para frente. Posso abreviar com wasn't, aren't. Mesma abreviação que o verbo to be traz, né? E ele fala disso, das abreviações aqui. Bom, além do verbo, do modo contínuo, a gente também tem o modo condicional, a forma condicional que eu já falei um pouquinho no início desse plantão de hoje, que é essa forma com if se. If you work hard, you achieve your goals. Se você trabalhar duro, você vai atingir seus objetivos, né? If you don't work hard, you won't achieve your goals. Se você não trabalhar duro, você não vai atingir, né? A gente tem 4 tipos. Aqui o livro ele traz 3, mas a gente, na verdade, tem 4, né? O first, que é o primeiro, na verdade tem o zero, que é o 0. O first, o second e o third. O que vai mudar de um para o outro, professor? A estrutura que você vai usar e a ideia que vai expressar. No first, é uma grande chance de acontecer. No zero, que não tem aqui, é algo que é um fato. Por exemplo, no zero vai ser if you work hard, you achieve, sem will. Se você trabalhar duro, você vai atingir, você atinge. É um fato. Se você trabalhar duro, você atinge sempre, 100%.
esse é o zero. No first, é uma grande chance. Se trabalhar, você irá atingir. Veja o will, que a gente já viu, que traz o grau de pode ser que sim, pode ser que não. Então, você irá. Né? No second conditional, já é uma chance pequena de acontecer. If you worked hard, se trabalhasse, você atingiria. Você vai atingir. Aqui você atingiria. Você vê a diferença, né? Se trabalhasse, você atingiria. Chance pequena, porque você não trabalha. Né? No third, aí eu já estou falando de algo que é impossível. Veja, eu começo no zero com fato, grande chance no first, no second, uma chance pequena, e aqui, zero chance. Algo que eu estou imaginando sobre o passado. Por exemplo, if you had worked hard, se você tivesse trabalhado duro, você teria atingido os seus objetivos, mas você não trabalhou, não atingiu. Então, estamos no campo da hipótese, da imaginação, do impossível, do irreal. Né? A gente começa no campo do fato. Se você trabalha, você atinge. If you work, you achieve. Presente, presente. Vamos para uma grande chance. Presente, futuro. Se você trabalhar, você vai atingir. Pequena chance, se você trabalhasse, você atingiria. E algo que é impossível porque você não fez, que é se você tivesse trabalhado, você teria atingido, tá? Então, são as frases condicionais que a gente vai utilizar para falar de situações que são condições, né? Ser, né? Que a gente usa o ser, tá? Por fim, nessa agenda também tem uma questão dos advérbios, né? Os advérbios em inglês têm várias maneiras. Uma delas é com esse ly no final, que transforma para mente, usually, usualmente, generally, geralmente. Mas a gente tem outros advérbios também, né? Como, por exemplo, fast, rápido, free, livre, long, longo, wrong, errado. Certain, certo? Certainly, certamente, ela virou um advérbio. E o advérbio a gente vai utilizar para transformar aí as frases e os verbos, né, que a gente quer mexer, por exemplo. I am late, eu estou atrasado. I am always late, estou sempre atrasado. Já modifiquei. Né, a gente vai acrescentando para trazer alguma ideia extra. He did it quickly, ele fez isso rapidamente. De que maneira? Rápida. I worked ever, todo lugar. Né? Estou falando de um advérbio de lugar aqui. Então, é mais uma questão que vem trazer um aspecto de vocabulário para vocês, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui sobre essa agenda específica? Deixa eu dar uma olhadinha. Não. Boa noite, Eduardo, também chegou aí. Tá. Bom, esse é um panorama da agenda. E aí, aqui no fórum, pegando esse gancho das frases condicionais, eu deixei um exercício para vocês praticarem um pouco mais, porque é difícil de memorizar, é um pouco diferente do português, que é esse exercício aqui, que tem uma autocorreção, né? É um exercício de alternativas, então tem lá, he stepped on the mine and it exploded. Ele pisou na mina, explodiu. Qual que eu vou usar para completar, né? Se ele não tivesse pisado na mina, não teria explodido. Não tivesse. Como é que eu falo isso em inglês? Aí vocês vão tentar analisar aí as possibilidades. São 6 frases, né? E ele vai corrigindo automaticamente. Você pode também mostrar aqui, tá? E eu pedi para vocês darem um feedback, se vocês acharam difícil, fácil, como é que vocês foram, né? Depois de fazer o exercício, tá bom? Outro ponto que eu
gostaria de falar também é sobre o fichário. O fichário vai trazer uma questão de vocês escreverem um e-mail em inglês, né? Dentro desse contexto que vocês precisam se apresentar a uma vaga de emprego. Vocês vão ver que esse fichário também vai ter na próxima agenda semelhante, mas aí tem um currículo como complemento, né? A ideia é essa do fichário, de escrever um e-mail em inglês utilizando expressões que foram dadas no mergulhando do tema e no vídeo, né? Se apresentando para uma vaga de emprego. Então, prestar muita atenção na forma de abrir, de introduzir, desenvolver, fechamento, né? Que expressões que eu vou utilizar que são adequadas aí para compor o e-mail formal, que é o e-mail de trabalho. Dúvida, pessoal? Não? Eu acho que... Oi, pode falar, Damares. Só na próxima aula que o senhor vai entrar um pouquinho na agenda para a gente revisar. Na agenda 8, você fala? Isso, no próximo plantão, que aí depois da 8 já Já é a acaba. prova, né? Eu vou marcar o próximo plantão para terça que vem já, né? E, e aí eu faço uma revisãozinha com vocês, né? Falo um pouco da agenda 8 também e faço uma revisão para a prova, tá? Na próxima. Pode ser? Na Claro, próxima, pode sim, pode sim. próxima terça, dia 14, né? Vou até já anotar algumas dúvidas. Tá, já vai dar uma olhada, ver se tem alguma dúvida. Posso dar vou aproveitar também que está o simulado aberto, dou uma passadinha no simulado também, né? Já para falar um pouquinho do estilo da prova. E semana que vem vai ficar meio junto, porque como teve a questão que eu reagendei, né? Então vai ficar um pouquinho próximo, mas aí eu vou manter como eu sempre mantive, né? No início da abertura da agenda. Aí eu já falo um pouco sobre o estilo da prova. Não vai fugir muito do que vocês já fizeram no módulo 1, né? Aquela questão da interdisciplinaridade, né? Que você tem um contexto ali e aí é inserido as questões de inglês no meio, né? Dentro das outras técnicas lá, isso não vai fugir muito, mas eu dou uma passadinha assim, e faço alguns comentários aí. Falo um pouco da agenda e falo um pouquinho da prova também, comento um pouco, tá bom? Mas fiquem tranquilos, vocês vão bem na prova. Outro ponto também é estar com as coisas em dia, né? Porque não é só a prova, né? Tem muito aluno que acha que é só a prova. A gente tem as notas também das tarefas que vocês vão fazendo e a gente vai avaliando isso caso a caso nos conselhos, né? Então é importantíssimo estar também com as atividades em dia por conta da presença, da realização. A gente analisa casos assim do aluno que, poxa, ele entregou todas as atividades assim, e aí foi lá na prova, tirou ali, não fez nenhuma recuperação, já teve casos assim, né? Tirou um B, depois a gente discute da possibilidade de aproximar para o MB, né? Enfim, situações do tipo, tirou um R, né? A gente vai analisando caso a caso, né? Então, tem esse ponto também, não fiquem só preocupados que eu acho que, apesar de serem muitos alunos, assim, a gente faz uma avaliação bem individualizada e uma avaliação contínua, né? E eu acho que é muito justo uma avaliação contínua, não só um dia de prova. Pode deixar, Damares. Eu vou guardar sim. O bom do seu nome
é que ele é um pouco diferente, né? Não é como a Mariana, coitada. Mariana é um nome muito comum, assim. Maria, sei lá. Ou seja, é mais diferente. Mas eu vou guardar os nomes sim. Fiquem tranquilos. Fica tranquila também, Mariana. Vou lembrar. Mas essa avaliação contínua é bem importante e interessante, porque às vezes a prova você fica nervoso, poxa, está indo tão bem, né? Mas a gente precisa também da prova presencial, porque a gente vive no momento de chat GPT e tudo mais, vocês sabem como é, né? Nada contra as tecnologias, eu sou super a favor, assim, mas a gente precisa também medir também, né? Por mais que a gente fique ali avaliando e tentando achar ali se o aluno está copiando, tá? A gente acaba verificando também, mas a gente também precisa medir presencialmente. E eu acho que a prova também é importante para vocês, né? Uma preparação para mercado de trabalho também, né? Processo seletivo, concurso, se vocês vierem a querer prestarem no futuro também, a área de vocês. Eu acho que isso, eu não sou da área, né? Mas eu sempre estou aí prestando concursos e tal. Tenho amigos da área, tenho ex-alunos e alunos que são da área também. E eu vejo muitas oportunidades também nos órgãos públicos, né? Na área de vocês, assim, né? Uma área muito boa, assim. Muita gente às vezes só foca na iniciativa privada, mas está tendo uma enxurrada grande de concursos aí de para programador, né? Aqui mesmo, eu moro aqui em Campinas, na Universidade de Campinas aqui, teve um concurso grande aí de técnico a nível superior, assim. Um amigo meu, inclusive, passou de técnico, né? Mais para suporte, foi o dele, mas bastante vagas, assim, desde, como eu disse, de suporte, passando por redes, por programador, que é mais aí o que vocês estão estudando, né? Outras coisas mais que eu nem sei muito bem, assim, que eu não entendo muito também, né? Mas foi um concurso grande, assim, com bastante vaga para a área de TI, do modo geral, e com dificuldade de preenchimento de vagas, né? Minha esposa trabalha na Unicamp também, muito difícil conseguir programadores lá, né? Não é fácil. Então, uma oportunidade muito boa também, né? Então, acho que, resumindo, me alonguei muito, mas a prova também é uma preparação para vocês aí. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Posso finalizar? Então, acho que é isso, então. Vou lembrar de todo mundo, fiquem tranquilos. Boa noite aí, good night, né? E bom descanso para vocês também. Um forte abraço. A gente se vê terça que vem. Já vou deixar agendado aqui, mandar uma mensagem lá. Aguardo vocês. Deixa eu finalizar a gravação. Até mais, pessoal. Boa noite, professor. Se puder, até a próxima. Boa noite, Alisson. Até mais. Tchau, Damaris.